Oi galera, aqui no Bruno1615 e nós vamos agora mostrar as cartas, apresentar todas as cartas do Clash Royale em só um vídeo, por custo de Elixir. Vamos começar, mas o vídeo só vai começar se você deixar o like e se inscrever. Se inscreve! Bom, vamos começar. Os esqueletos são uma carta muito boa e amada, e que pode parar uma mosqueteira se for utilizado corretamente. A evolução dos esqueletos pode matar uma P.E.K.K.A, o que é muito impressionante. E é muito boa. O espírito de fogo é o único espírito que não tem boca. Ou seja, ele é mudo. O espírito elétrico pode matar um combo de goblins com esqueletos se for utilizado corretamente. O espírito de gelo é o único espírito que tem evolução e pode reduzir o dano de uma mosqueteira se for utilizado corretamente. O espírito curador é o espírito menos utilizado do jogo. E ele é até que bom se for utilizado corretamente. O espelho é uma carta que espelha cartas, ou seja, ele pode recolocar uma carta no jogo e pode espelhar qualquer carta. Os goblins podem matar um gigante se for utilizado corretamente. Os goblins lanceiros podem matar servos se for utilizados corretamente. O bombardeiro é uma carta esqueleto comum e que pode matar goblins e esqueletos com uma só bomba. Mas como ele não atira aéreo, morre para os servos. A evolução do bombardeiro atira 3 bombas e pode matar o morteiro. Os morcegos podem matar a Valkyria e cartas que não atiram aéreo. A evolução dos morcegos pode matar o gigante e que quando eles acertam alguma carta, eles ganham pontos de vida. O Zap é um dos feitiços mais baratos do jogo, custando apenas 2 de Elixir. A evolução do Zap pode reiniciar A evolução do Zap pode matar um dragão infernal, junto com a domadora de carneiro. A bola de neve é um dos feitiços mais baratos do jogo, custando apenas 2 de Elixir, e é um dos únicos feitiços do jogo que tem evolução. Pode ser utilizado para distrair uma mini P.E.K.K.A. E a evolução da bola de neve pode ser utilizada para distrair uma mini P.E.K.K.A. O golem de gelo é muito bom, porque ele é usado no deck de corredor 2.6, mas dá pouquíssimo dano. E serve de distração. A Berserker é o melhor mini-tanque do Clash Royale e pode parar um exército de esqueletos. E ela era muito ruim no lançamento, não conseguindo nem parar uma bandida sozinha. Mas agora ela consegue fazer isso e muito bem. O Barril de Bárbaro é uma carta que pode counterar muitas cartas que vai aparecer daqui a pouco. O arbusto traiçoeiro é uma carta que irrita muitos players, porque ela não é muito
Porque ela... Porque ela... Porque ela simplesmente não faz nada e só vai até a torre da coroa. E vai até a torre da princesa. Mas se você tiver um feitiço em mãos, você pode jogar lá e liberar os goblins. A Fúria é uma carta muito boa, porque ela acelera as cartas. É simplesmente isso que elas fazem. A Maldição Goblin é uma carta muito boa, mas está esquecida no jogo. Ela é a única carta que pode transformar cartas em outras cartas. E ela pode transformar um exército de esqueletos em um exército de goblins. Sendo sincero. Agora mudando para 3 de Elixir, as arqueiras pode parar uns servos com a ajuda da torre da princesa. E a evolução das arqueiras pode matar uma torre de bombas. Os servos é aéreo, ou seja, pode matar qualquer carta que não seja aérea. As flechas podem matar arqueiras, goblins e goblins lanceiros. A lápide é uma construção não muito boa. A lápide é uma carta uma construção não muito utilizada e muito raramente gera troca de elixir positiva. O canhão é uma carta muito boa, mas é só bom por causa da evolução. E pode parar uma linha de batalha com a ajuda dos esqueletos. Esquecemos de falar da evolução do canhão, que é muito quebrada, porque ela pode parar uma arete de batalha só. É muito quebrada essa Evo. O Mega Servo é uma carta aérea e pode matar o cavaleiro e outras cartas que não acertam aéreo. O exército de esqueletos pode parar uma P.E.K.K.A, um corredor, mas morre para o bebê dragão. Os guardas podem parar uma P.E.K.K.A se for posicionados corretamente. O barril de goblins é uma carta muito irritante, porque ela aparece do nada e destruindo torres. Esquecemos de falar a Evo do exército esqueleto. O exército esqueleto evoluído pode parar um gigante. E ele agora tem um general que tem um escudo. E quando os esqueletinhos morrem, eles na verdade não morrem, significam invisíveis. E se você tentar jogar um tronco para parar essa evolução, você não consegue, porque o general tem um escudo. E quando o general morre, pum, acabou o exército esqueleto. O barril de goblins evoluído são 2 barris de goblins, praticamente. As vinhas são o feitiço mais forte do jogo, porque ela, ao mesmo tempo que dá dano, ela prende as tropas e impede que elas dão dano na sua tropa. E ela serve para isso. E elas são os feitiços que mais irritam jogadores. A gangue de goblins é uma carta que não faz sentido, e vou explicar em outro vídeo. E pode parar um príncipe. E a criação dessa carta criou o arquétipo Logbait. O barril de esqueletos causa dano quando morre e solta esqueletos na sua morte. A evolução do barril de esqueletos são 2 barris de esqueletos. O Goblin com dardo pode parar um recruta
os recrutas reais se for utilizado com o cavaleiro. A evolução do Goblin com dardo pode parar um gigante, junto com os bárbaros, e não mais morre para o tronco. E pode levar sua torre. A princesa é uma carta lendária, sendo a primeira lendária aparece nesse vídeo. E é muito impressionante. Ela dá dano em área, ou seja... E ela dá dano em área, podendo acabar com um exército de esqueletos, podendo parar com um exército de esqueletos e várias outras cartas. E atirar aéreo. O mineiro é uma carta bem nerfada. E as dívidas de nerf para ele só aumentam a cada ano. E pode parar uma fábrica de Danone. A pirotécnica é uma das cartas que mais irrita os jogadores. Ela não para de irritar jogadores, porque quando ela atira, ela dá um passinho para trás. E a gente nem chegou na evolução dela ainda. Pode parar bruxa, exército de esqueletos e golem de gelo juntos. O feitiço terremoto pode dar auxílio para o seu corredor matar a lápide. E ela é muito usada. O Mago de Gelo é uma carta lendária e pode dar dano em área, mas dá pouquíssimo dano. E é o melhor mago do jogo por causa do seu dano em área. E de dar dano de entrada. O Fantasma Real acabou de ganhar uma Evo, mas a gente só vai falar da Evo dele daqui a pouco. Ele pode matar o Goblin com dardo, Goblins e pode dar um daninho na sua torre se você deixar. A Bandida é outra carta lendária. Pode ir a counter do Mago de Gelo. Princesa. E pode dar dano na sua torre. A Encomenda Real é uma carta comum e pode parar com o Mago. E invoca um recruta real quando ela cai. O Golem de Elixir é uma carta que irrita muitas pessoas. Mesmo tendo um pouquinho menos de 1.400 pontos de vida, quando ele morre, ele solta os golemitas e pode causar a morte da sua torre e dar elixir ao oponente. O Feitiço Tornado é uma carta que pode empurrar tropas para onde você quer e pode ativar muitas torres do rei, como ativado aí. O clone só vai funcionar se for um bom combo. O Vácuo é uma carta que é um feitiço esquecido no Clash Royale por dar pouco dano. Por dar muito dano se for poucas tropas, mas dá pouquíssimo dano se for muitas tropas. O Pescador é uma carta de ativação de Torre do Rei e antigamente ele custava 4 de elixir e era muito ruim. Pode ativar uma Torre do Rei se for posicionado corretamente. O Pequeno Príncipe é o campeão mais barato e pode ser utilizado de várias maneiras. Ele pode parar um Mega Cavaleiro com a sua habilidade. Agora chegamos em 4 de elixir. A Mosqueteira é uma carta com pouquíssimos pontos de vida, mas ataca até que bem. E morre para várias cartas. A Mosqueteira evoluída pode matar o mago. Mas morre para a bruxa. A Mini P.E.K.K.A é uma das cartas mais amadas do jogo.
Porque no nível 11 ela dá 755 de dano, tem 1433 pontos de vida e a velocidade de impacto de 1.6 segundos. E é uma das cartas que as pessoas mais usam no seu deck. A Cabana de Goblins é uma carta esquecida, mas com um bom uso, que antigamente custava 5 de Elixir. E pode parar um corredor. Mas morre pro bebê dragão. A Jaula de Goblin é uma carta muito ruim, na minha opinião, porque ela só pode parar uma mini P.E.K.K.A, pro resto ela morre. Mas a Jaula de Goblin evoluída é uma carta muito quebrada, porque ela pode parar uma P.E.K.K.A, porque ela pode puxar as cartas que estão lá fora para dentro e ficar espancando elas por dentro. A Valkyrie é uma carta que dá dano em área e pode matar os goblins, mas morre pra mini P.E.K.K.A. Peraí, eu não esqueci de falar nenhuma carta, não. Ah, gente, eu esqueci de falar um detalhe desse vídeo pra você. As cartas que não estão no meu deck neste momento estão aqui, mas as cartas que estão no meu deck eu vou falar no final do vídeo. O Ariete de Batalha é uma carta até que boa e quase leva uma torre, se for negociado. Já a evolução do Ariete de Batalha é uma Evo muito quebrada e pode levar sua torre. Os Dragões de Esqueleto é uma carta esquecida, mas até que podem ser bons se você for utilizá-las corretamente. A Torre de Bombas pode parar os bárbaros se for usada corretamente, mas morre para cartas aéreas. Morteiro é uma construção que, se você não defender, ele vai morrer. A evolução do morteiro é muito quebrada porque ela solta um goblin quando é preciso atacar uma construção. O corredor é uma carta muito rápida e amada, utilizada em muitos decks, principalmente no corredor 2.6. A máquina voadora é uma carta que pode parar qualquer carta que não acerta cartas voadoras. Por isso o nome. O bebê dragão é uma carta aérea e pode matar cartas que são aéreas, que não são aéreas. E a evolução do bebê dragão pode matar uma mini P.E.K.K.A. O Príncipe das Trevas é um príncipe rebaixado. E é basicamente como é que eu posso dizer? É basicamente um recruta real rebaixado. É praticamente um recruta real promovido. A Curadora Guerreira é uma das cartas boas para deck de Golem. E pode curar as tropas que estão perto dela. O gelo é um feitiço que paralisa as suas tropas inimigas. A Gigante das Runas é um gigante muito nerfado e que quase não tem utilização. O Veneno é uma carta que pode counterar várias cartas com poucos pontos de vida. A Tesla é uma carta
é uma construção muito boa, porque ela pode parar um corredor se for posicionada corretamente. Os eletrocutadores podem matar o gigante real. A fornalha tem uma característica muito interessante. Quando ela foi lançada, ela nem era uma tropa, e sim uma construção, e gerava espíritos de fogo. Já a evolução da fornalha solta um espírito de fogo a cada ataque. O caçador é uma carta esquecida, mas pode parar um corredor. E os servos? A evolução do caçador é quebrada, porque ele pode paralisar as tropas. Mago Elétrico é uma carta que pode parar um príncipe das trevas junto com a torre da princesa. O Goblin Demolidor é uma carta muito doentia e muito... não sei como dizer. A Fênix é uma carta horrível, é a pior lendária. Ela até pode reviver, mas não é tão boa quanto eu esperava que seria. O Arqueiro Mágico é uma das cartas que tem menos pontos de vida. E é muito ruim na minha opinião. A Escavadeira de Goblins é uma carta boa se for utilizada corretamente. E a sua evolução é pior do que a original. Porque se você for ver, aqui estava muito óbvio. A evolução, o lenhador pode parar um gigante porque a sua velocidade de impacto é muito alta, de 0,8. A evolução do lenhador é muito quebrada, porque ela é praticamente um fantasma real muito... É um fantasma real muito quebrado e com vida infinita. A Bruxa Sombria é uma das bruxas mais baratas do jogo e pode parar um gigante real. O Rei Esqueleto é um campeão e pode parar um exército de esqueletos, e a sua habilidade é reviver as tropas que ele matou. O Cavaleiro Dourado é uma carta... é um campeão meio roubado, porque a sua habilidade é simplesmente correr muito rápido e matar muitas tropas. O Mineiro Bombado é praticamente um dragão infernal terrestre. Agora chegando para 5 de Elixir. O Gigante é uma carta muito boa se for utilizada corretamente, porque ele pode levar uma torre. Isso é muito bom para as características, mas morre para o canhão. Os Bárbaros é uma carta super estimada, porque o seu custo de elixir deve ser muito alto, mas quando usados na defesa, pode se tornar uma das cartas mais utilizadas do jogo. E a sua evolução pode parar Cavaleiro, Mosqueteira e Mago Elétrico. O Mago
É uma carta muito boa comparado a essas cartas que estão aparecendo. Mas morre pra Mini P.E.K.K.A. E a sua evolução pode parar cavaleiro com morcegos. Mas morre pra tronco pra tirar o seu escudo e Mini P.E.K.K.A. A Torre Inferno é uma construção muito boa e pode parar o gigante. E pode parar qualquer tanque no Clash Royale. O balão é uma carta muito quebrada, porque só um hit da sua bomba causa 640 de dano. O que é muito... O príncipe é uma carta quebrada, porque a sua carga dá muito dano e pode parar um cavaleiro. A horda de servos pode parar um gigante. A domadora de carneiro é uma carta lendária e pode parar os morcegos. E olha a sua descrição. Juntos eles atravessam a arena, lançam inimigos, derrubam torres e comem grama? O cemitério é uma carta muito boa se for utilizada corretamente. Os patifes são uma carta muito boa porque elas são praticamente trio de bandidas. O lançador é uma carta muito irritante de acordo com alguns jogadores. Porque ele, além de empurrar as tropas, ele simplesmente dá muito dano. Ou seja, não compensa. O executor é counter de várias cartas. É counter de bárbaros. Horda de servos. Mas morre para P.E.K.K.A. A evolução do executor pode parar os cornos de elite. O carrinho de canhão é muito bom, porque além de ter muitos pontos de vida, ele pode dar dano, até que um dano considerável. A máquina Goblin é praticamente feita pelos Goblins bebês. Porque os Goblins, de acordo com a Supercell, quanto mais velhos os Goblins ficam, mais burros eles são, tornando os Goblins bebês gênios. A Rainha Arqueira é uma campeã muito boa e pode parar uma P.E.K.K.A. junto com os esqueletos e a sua habilidade. O monge é um campeão bem esquecido, porque no seu lançamento ele custava 4 de elixir e era uma carta muito quebrada. E ele era muito bom, mas ele não era odiado, sendo sincero. O Goblinstein é um campeão não tão roubado, mas ele é até um Goblinstein bom. Ele é até uma carta boa. O Foguete é uma carta muito forte, custando 6 de elixir e sendo muito forte, porque ele dá um dano muito grande de 1484.
O gigante real é um tanque decente. E agora ele não é parado pelo canhão. E a sua evolução é muito quebrada porque ele dá dano não só em construções, mas também em tropas. Mas não só em construções, mas também em tropas. Porque quando ele atira, ele solta um daninho. O esqueleto gigante é muito quebrado e dá um dano muito grande nessa bomba. E pode ser utilizado muito para destruir torres. O relâmpago é uma carta 6 de elixir que dá um dano gigante em cartas. E só pode atirar em 3 alvos. Ou seja, não pode matar o exército de esqueletos. A cabana de bárbaros, eu não vou nem dizer dessa carta. O Goblin Gigante é um dos melhores tanques do Clash Royale. Porque se for utilizado corretamente, pode levar uma torre. E a sua evolução pode nascer goblins deles. Os Bárbaros de Elite é counter da carta passada, mas morre pro exército de esqueletos. A X-Besta é a única carta a ter um hífen no seu nome. E é uma carta épica, sendo uma das únicas cartas do jogo a ser uma construção épica. A Spark é uma carta muito roubada, porque ela dá um dano muito grande. Mas antigamente era uma carta muito ruim. E ainda se você não souber usar, vai chorar. O coletor de elixir é uma carta muito boa, porque ela dá pra você elixir. Elixir. A Imperatriz Espiritual pode gastar 2 tipos de elixir e dá um dano considerável. A P.E.K.K.A. é uma carta muito, muito boa se você souber usar. Pode matar um gigante se for usado corretamente, mas morre pro exército de esqueletos. E a sua evolução é muito roubada, porque quando ela acerta uma tropa, não sei se vocês sabem, mas ela se cura, sendo muito roubada. O gigante elétrico é o pior gigante do Clash Royale, na minha opinião. Mas ele ainda é bom se comparado com outras cartas. O Lava Round é uma carta com muitos pontos de vida, mas dá muito pouco dano, sendo sincero. O Golem é uma carta com mais pontos de vida no Clash Royale e pode parar muitas tropas.